Talvez um dos ditados mais antigos que há é: quem não deve, não teme. E se você esconde algo, é porque provavelmente você tem culpa no cartório. É o que se diz aí nos ditados populares, é o que se diz aí no cotidiano. Enfim. Agora, tem gente que tá pegando no pé do Flávio Dino. Por quê? Ah, detalhe. Ele teve uma ordem da CPMI para entregar imagens. Ele teve uma ordem do Supremo. Pois é, o Supremo Tribunal Federal também determinou que as imagens fossem entregues. Entretanto, ele não entregou todas as imagens, só imagens parciais, é o que acusa o presidente da CPMI. E agora, o caldo entornou, a oposição quer agora que ele responda por crime, e aí o próprio presidente da CPMI já está perdendo a paciência com Flávio Dino. Vamos falar sobre isso? Bora! Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito aqui é falar de direito, é falar de política, é falar de filosofia, é falar de economia, é ser imparcial, independente na hora de discutir os fatos aqui. E quero te agradecer muito por estar me recebendo na sua casa mais uma vez para a gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre a política brasileira. Bora começar falando sobre essas bombas, tá? Que são o pedido, que é o pedido de ação criminal contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentado por um grupo de parlamentares, deputados e senadores, e agora vai para a PGR. E eu vou te dizer, até a própria imprensa já está perdendo a paciência com o Flávio Dino por causa dessa questão das imagens. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso aí ajuda muito o nosso trabalho aqui. Bora começar? Vamos lá. Essa matéria aqui é do jornal O Antagonista. O senador Magno Malta, que é do Espírito Santo, e outros parlamentares protocolaram nesta terça-feira, que é no dia 15, uma representação criminal contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, junto à Procuradoria-Geral da República, que é a PGR, por prevaricação. Olha só, vamos entender uma coisa aqui. Há um desrespeito total por parte do ministro da Justiça, Flávio Dino, em relação a instituições que devem ser respeitadas, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem a CPMI, que é um instrumento de investigação previsto na Carta da República, ou seja, na própria Constituição. E aí, a Constituição, diz que a CPMI tem poderes próprios de órgãos judiciários, ou seja, ela tem o mesmo poder e a mesma força no âmbito de sua atuação que o STF nas determinações atinentes à investigação, entendeu? Ou seja, são iguais. E aí, quando a CPMI solicitou ao Flávio Dino as imagens do Ministério da Justiça, ele falou que não ia entregar porque tem investigação, ou seja, desrespeitou o pedido. Deram novamente 48 horas de forma coercitiva e falou, agora é para entregar em 48 horas. Se recusou. Foi até o STF e o STF falou, entregue. E ele entregou. Só que entregou faltantes, ou seja, faltando imagens. Hoje, o presidente da CPMI, Arthur Maia, falou, olha, não é crível imaginar, não é possível que eu imagine que dentro do ministério só existam duas câmeras que pegam um ao lado de fora e um da entrada. Porque, como diz o Arthur Maia, eu mesmo já estive dentro do Ministério da Justiça e lá a gente vê que nos corredores são cheios de câmeras, há câmeras por todos os lados. Então, está se recusando a prestar o serviço, tá? Ou seja, a obrigação legal como servidor, como agente público que ele tem, tá bom? E aí, essa matéria do Antagonista, como eu disse para vocês, esse artigo que eu tô colocando na tela para vocês é do Código Penal, tá? Decreto-Lei 2848, é isso, 2848, antigão, tá? De 45, se eu não me engano. Artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer um sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí tem
a questão da perda do cargo, tem a improbidade administrativa, porque essa aqui entra dentro das regras da improbidade administrativa. Este é o crime de prevaricação. Então, a acusação dos parlamentares é que o ministro da Justiça, Flávio Dino, incorreu nesse artigo, no artigo 319, de prevaricação. Aí, a Gazeta do Povo, e eu sempre cito a fonte para vocês, também reverberou essa matéria. Oposição denuncia Dino à Procuradoria-Geral da República por prevaricação e aciona o STF para obter as imagens do Palácio da Justiça de 8 de janeiro. Mas o Flávio Dino já desobedeceu uma vez, tá? Já teve uma desobediência do Flávio Dino em relação à determinação que o Alexandre de Moraes tinha dito que era para entregar, tá bom? Embora foi uma determinação informal, tá? Não foi eivada de um processo, mas vamos ver agora se o posicionamento vai mudar para proteger o Flávio Dino. Parlamentares da oposição apresentaram nesta terça-feira, dia 15, denúncia à Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, por prevaricação. Eles acusam o Dino de descumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao não enviar diretamente à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro as imagens de todas as câmeras de vigilância do Palácio da Justiça que foram solicitadas por membros do colegiado em vários requerimentos. Ou seja, segundo essa representação, está evidente que o reiterado descumprimento desses requerimentos ocorreu de forma deliberada, ou seja, para vantagem pessoal, ou do próprio Flávio Dino ou de outro. Ou seja, a própria oposição diz que o Flávio Dino quer esconder alguma coisa para beneficiar alguém. Qual coisa ele quer esconder? I don't know. Quem ele quer beneficiar? Também não sei. O importante é que essas imagens devem ser apresentadas. O importante é que isso seja colocado a público, que se ele não deve, que fique comprovado para o resto da sociedade que ele não deve nada. Agora, se deve, tem que pagar nos ditames da lei, ou só existe a lei para alguns e para outros não. Vai saber, né? Esse é o Brasil da República Relativa, né? Da democracia relativa. Bora lá. Outra matéria para vocês do Correio Brasiliense. CPMI de 8 de janeiro. Fotógrafo se defende e diz que só estava trabalhando. Vamos lá. A CPMI ouviu ontem, eu coloquei o vídeo para vocês, o Adriano Machado, lá da Reuters, tá? Vocês viram as imagens de que o Adriano Machado é esse aqui, tá? De que ele fez algumas gravações, fizeram pose, tirou fotinha junto, cumprimentou um cumprimento bem chegado, bem de amizade mesmo, com os caras que estavam lá entrando. E aí ele disse que só estava trabalhando, que não tinha nada demais. Eis a grande questão. Eu vim acompanhando partes da oitiva dele na CPMI. O delegado Ramagem fez um questionamento muito interessante. Falou, olha, você esteve também fazendo a cobertura dos ataques que aconteceram na sede da Polícia Federal, aquela mesmo que o índio Sererê foi preso, você lembra? Você esteve cobrindo aquilo? Ele falou, tive. Você também estava lá dentro do 8 de janeiro. Que coincidência, como é que você sabia que essas coisas iam acontecer? Que coincidência é essa? Já abalou a estrutura dele. E aí a outra coisa que ele perguntou pois é, você estava lá dentro, você cumpriu imagens, você participou do evento, você viu o que aconteceu, ainda que na condição de repórter, trabalhando, você foi notificado, comunicado para a Polícia Federal, você prestou algum depoimento, você foi preso, alguma coisa assim? Não. Aí ele pergunta, e por que outros que estiveram lá, jornalistas, cumprindo seu papel, também foram presos? Então, escancarou de forma bem latente que há diferença de tratamento em detrimento a um ou outrem, tá? E isso aí é um tanto quanto complicado numa república, numa democracia que se diz séria. Olha só essa matéria da Carta Capital, citando a fonte Carta Capital. Fotojornalista, que é o Adriano da Reuters, tá? Diz na CPMI ter sido forçado a deletar as imagens do 8 de janeiro. Adriano Machado rebateu as teses de bolsonaristas que seria infiltrado nos atos golpistas. Pois é, só que quem viu a imagem ficou escancarado de que em momento algum havia uma relação de
inimizade, ou seja, não havia uma animosidade ali, um ânimo exaltado em momento algum. Parece que eles estavam dentro de uma festa. Vai, tira uma foto assim, faz essa imagem. Tava desse jeito, faz essa imagem aqui, tira a foto assim, deixa eu te mostrar. Parecia que era um evento. É nítido que não tinha qualquer cara de um ato agressivo. E aí, o senador Marcos Rogério, ele fez uma publicação que criticou e discutiu aqui essa tese do repórter. Olha só o que ele falou. Caiu por terra o discurso da base governista. As imagens que vimos hoje na CPMI revelam claramente que houve uma preparação em torno da emblemática foto que rodou o mundo sobre a tentativa de invasão ao gabinete de Lula. Nas imagens, há indícios de que a foto foi forjada. E olha só o que ele fala aqui. A cena clássica que chamou a atenção de todos aqui é aquela cena da porta, onde você fotografa o agressor. E ali nós verificamos 3 fases. Fase preparatória, fase da execução e fase da checagem da imagem. E aqui é o ponto interessante, tá? A imagem vai ficar um pouco pequena. Fase preparatória, da execução, porque aqui, vamos entender uma coisa. A cobertura de uma ação jornalística, ela é prevista, de um evento pelos jornalistas, ela é prevista na Constituição. Então, qualquer jornalista que estivesse ali fazendo uma cobertura do ocorrido, estava, e aqui quem está falando é um advogado, é um jurista, tá? Estava protegida pela Constituição dentro do direito de imprensa, liberdade de imprensa. Então, fazer a cobertura das ações, perfeito. É o livre exercício do direito dele. Mas interferir e, numa cena de crime, participar, tirar foto, mostrar e dar orientações de como fazer, meu amigo, tá de brincadeira com a minha cara que isso não é, no mínimo, cúmplice, né? Imagina uma cena. Opa, peraí. Eu sou fotógrafo. Você vai matar o cara? Vou. Não, peraí. Não bate no pescoço, não. Bate na cabeça que eu vou tirar a foto. Peraí. Esse cara tá cometendo um crime junto. Então, convenhamos, me desculpem, essa narrativa de que não teve coparticipação, essa, pelo menos na minha visão jurídica, eu refuto aí, porque a partir do momento que você tá numa cena de um crime e você induz, não, faz assim, faz de outro jeito, meu amigo, tem coisa errada, né? Mas é só a minha opinião. O agressor criminoso se posiciona, espera a sua preparação e depois executa a ação de ataque à porta. É isso, você vê na cena depois que ele volta para a imagem. Ele vem, faz a pose. Um ambiente de ameaças ou agressões. Pelo contrário, a imagem mostra um clima tranquilo e, de certa maneira, até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa. Dá uma olhada no Mas comprimento. ainda assim, se tivessem determinado que Vocês se viram o apagassem as comprimento imagens, final? aquela imagem que circulou o mundo para caracterizar o movimento golpista, o movimento de bolsonaristas, saiu da câmera de Vossa Senhoria, sim ou não? Sim. Então não faz sentido o argumento que Vossa Senhoria apresenta no âmbito desta CPI. Repito, eu defendo o direito de Vossa Senhoria a atuar profissionalmente. Essa garantia é uma garantia constitucional e por esse parlamentar vai ser defendida sempre. Mas a versão que Vossa Senhoria traz aqui, ela não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos, pelas evidências. Poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa Senhoria disse aqui que sofreu ameaças, que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas, olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. Jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? O valor? Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei, excelente. Não sabe? Não sei. O valor?
Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta. Um flagrante preparado. E é isso. Faz sentido o que o Marcos Rogério falou, é um flagrante preparado. E aí, o meu ponto de vista é esse. Deve-se fazer uma investigação mais séria, mais aprofundada. É lógico que criaram uma narrativa de que havia um ataque da oposição à imprensa. Estão atacando a imprensa. Não é verdade. Questiona-se o fato e o ato em específico. Ato contrário, quando a base do governo, quando o judiciário manda prender jornalistas, como é o caso, eu vou citar a Dona Maria, lá de Alagoas, né, que foi liberada pelo Zanin. Agora, parabéns ao ministro Zanin. Quando se acontece isso, aí sim é ataque à imprensa. Quando manda prender jornalista. Agora, investigar e prende de forma indevida. Agora, quando está investigando um fato como esse, fazer a cariação, fazer a investigação, aí não. Tá? Mas é isso, esperamos que chegue a verdade, né? Então, também não podemos de forma alguma acusar sem um devido processo legal, não podemos de forma alguma acusar sem que tenha o direito de defesa, de contraditório. É assim que a democracia funciona, mas ficou bem claro, né? Ficou bem claro que ali tinha alguma coisa de errado. Ali não se podia de forma alguma dizer que era uma matéria jornalística onde você flagra o fato acontecendo. Não. Teve com toda certeza ali uma visão mais acerbada e uma participação com foto, mostrando foto. Isso aí é nítido, tá bom? É isso, pessoal. A gente volta com mais um editorial, meio-dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até lá.